Humana responsabilidade do cristão. Parte 04, dia 8 de dezembro de 2025. E novamente, o Senhor julgará seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Tenho citado. Vejam algumas passagens das Escrituras e se elas não significam que a incredulidade é um pecado, e um pecado que, acima de todos os outros, condena a alma dos homens e das mulheres. Eles não significam nada, mas são apenas letra morta na palavra de Deus. Agora, adultério, assassinato, roubo e mentira. Todos esses são pecados condenatórios e mortais. Mas o arrependimento pode limpar tudo isso por meio do sangue de Cristo. Mas rejeitar a Cristo destrói um homem ou uma mulher sem esperança. O assassino, o ladrão, o bêbado ainda pode entrar no reino dos céus se arrependido de seus pecados. Ele lança mão da cruz de Cristo. Mas com esses pecados, um homem ou uma mulher está inevitavelmente perdido se ele não crê em Senhor Jesus Cristo. E agora, meus ouvintes e leitores, considerem por um momento que pecado terrível é este que vocês acrescentam a todos os seus outros pecados. Tudo está nas entranhas deste pecado. Há rejeição de Cristo. Há assassinato nisso. Pois se o homem no cadafalso rejeita o perdão, ele não se mata. Há orgulho nisso, pois vocês rejeitam a Cristo porque seus corações orgulhosos os desviaram. Há rebelião nisso, pois nos rebelamos contra Deus quando rejeitamos a Cristo. Há alta traição nisso, pois você rejeita um rei. Você coloca para longe de você aquele que é colocado rei da terra. E você incorre, portanto, na mais pesada de todas as culpas. Pensar que o Senhor Jesus Cristo deveria vir do céu, pensar por um momento que ele deveria ser pendurado no madeiro, que ali ele deveria morrer em extrema agonia e que daquela cruz ele deveria hoje olhar para você e deveria dizer: vinde a mim, cansados e sobrecarregados. Que você ainda deve se afastar dele é a facada mais cruel de todas. O que é mais brutal? O que é mais diabólico do que se afastar daquele que deu a vida por você? Se você fosse sábio ou sábia, se entendesse isso, se considerasse seu último fim. Mas, novamente, não apenas adicionamos um novo pecado aos catálogos de culpa, mas agravamos todo o resto. Você não pode pecar tão barato quanto outras pessoas. Você que teve o Evangelho quando os ignorantes pecam. Sua consciência não os fere e não há aquela culpa no pecado do ignorante que existe no pecado do iluminado. Você roubou antes. Isso já era ruim o suficiente. Mas ouça o Evangelho e continue sendo um ladrão. E você é um ladrão de fato. Você mentiu antes de ouvir o Evangelho. O mentiroso, a mentirosa, terá sua porção no lago. Mas ele, depois de ouvi-lo, e parece que o fogo de Tofete deveria ser atiçado até uma fúria 7 vezes maior. Aquele que peca por ignorância tem uma pequena desculpa, mas aquele que peca contra a luz e o conhecimento peca presunçosamente, e sob a lei não havia expiação para isso, pois os pecados presunçosos estavam fora do polo da expiação legal. Embora, bendito seja Deus, Cristo expiou até mesmo estes, e aquele que crer será salvo, apesar de sua culpa. Eu imploro a você, lembre-se de que o pecado da incredulidade obscurece todos os outros pecados. É como Jeroboão,
disse dele: ele pecou e fez Israel pecar. Assim, a incredulidade peca e leva a todos aos outros pecados. A incredulidade é a lima com a qual você afia o machado, e a relha e a espada que usas na rebelião contra o Altíssimo. Seus pecados se tornam mais excessivamente pecaminosos quanto mais você descrê em Cristo, mais você o conhece e mais você o rejeita. Esta é a verdade de Deus, mas uma verdade que deve ser dita com relutância e com muitos gemidos em nossos espíritos. Oh, ter tal mensagem para entregar a você, para dizer dele: ele pecou e fez Israel pecar? Assim, a incredulidade peca e leva a todos os outros pecados. Para você, eu digo, pois se há um povo sob o céu a quem meu texto se aplica, é você. Se há uma raça de homens e mulheres no mundo que tem mais a prestar contas do que outras, são vocês mesmos. Há, sem dúvida, outros que estão em igualdade com você, que se sentam sob um ministério fiel e sincero. Mas como Deus julgará entre mim e você no grande dia, com o máximo de minhas forças tenho sido fiel às suas almas. Nunca procurei neste púlpito, por palavras duras, por linguagens técnicas, engrandecer minha própria sabedoria. Eu falei com você claramente, e nenhuma palavra, pelo que sei, escapou destes lábios. Que cada um de vocês não pudesse entender, você teve um evangelho simples. Eu não fiquei aqui e preguei friamente para você. Eu poderia dizer, enquanto subia as escadas: o fardo do Senhor está sobre mim. Pois meu coração chegou aqui pesado e minha alma esquentou dentro de mim. E quando preguei debilmente, minhas palavras podem ter sido rudes e a linguagem longe de ser adequada. Mas o coração nunca faltou. Toda esta alma falou com você. E se eu pudesse vasculhar o céu e a terra para encontrar uma linguagem que pudesse conquistá-lo para o Salvador, eu teria feito. Não evitei repreendê-lo. Nunca mexi nos assuntos. Falei a esta era sobre suas iniquidades e a você sobre os seus pecados. Amém. Tem continuação. Deus seja louvado, hoje e sempre, eternamente. Amém e amém.